Fala, candidato. Você está aí para fazer a prova da OAB, a primeira fase, e você está nesse momento difícil, complexo da sua da fase acadêmica, precisando finalizar o curso, precisando passar na prova da OAB, porque geralmente a prova da OAB é um atestado de capacidade para os estudantes de direito, né? Os estudantes de direito geralmente que não passam, para os familiares e para a sociedade não teve a capacidade, não teve basicamente seu diploma. O diploma muitas vezes para a sociedade, é o bendito exame da OAB. E aí a gente vai fazer um apanhado em algumas matérias, a gente vai começar com a matéria de direito administrativo, de maneira sucinta, rápida, para você que está aí sem tempo e necessitando, já fazer questões e fazer também o direito, né, em si, direito material, que é cobrado dentro da exame da OAB. Então, primeiro de falar de direito administrativo, a gente precisa entender quais são os dois ramos do direito administrativo, né? Os ramos que são tocados são o ramo do direito público e do direito privado, principalmente do direito público, que é muito utilizado no direito administrativo, sendo das relações entre o próprio Estado, o Estado internamente, e sendo nas relações com o direito com o particular, né? Então a gente vai utilizar muito desse direito público aqui. A gente vai tocar muito nesse ramo do direito público. E a gente tem dois grandes princípios nesse ramo do direito público, né? Que é o princípio da supremacia do interesse público, a ocorrência de uma relação vertical que prevalece entre o Estado com o particular, ou seja, o Estado ele tem um local de superioridade acima do particular. Ele vai prevalecer muito mais a coletividade, muito mais a si, do que um particular específico, né? E por isso a gente tem essa vertente do princípio do interesse público dividido em duas grandes partes. O interesse público primário, que é basicamente o interesse público para a maior coletividade possível. Então, o Estado vai tentar prevalecer, resguardar a maior parte das pessoas possíveis. E o interesse público secundário, a supremacia do interesse público secundário, qual seja o Estado se prevalecer, o Estado tentar se resguardar o máximo possível, ganhar vantagem para si mesmo. Então, o interesse principal, a grande massa do particular, a grande coletividade, e de maneira secundária, o Estado para si mesmo, né? E a indisponibilidade de bens do interesse público deve-se à existência de uma proteção ampla e restrita aos bens do interesse do povo, né? E basicamente o Estado ele não vai dispor dos seus bens, e aí os bens que podem ser utilizados pela coletividade, que é o interesse primário, e a busca do bem comum. Esses bens devem ser utilizados não para um particular, não para uma pessoa, mas para o bem comum. Então o Estado ele não pode dispor de um bem para um particular, salvo raras exceções. Mas o Estado não pode se dispor seus bens, ele deve utilizar esse bem para o particular, seja internamente, seja um prédio que é utilizado para determinada atividade que vai suprir algum serviço para os particulares, ou até mesmo os bens que já são utilizados, seja uma praça pública, seja um canto recreativo que é utilizado pelo bem comum do povo. Ele não pode ser fechado, entregue, doado, vendido para um particular, salvo raríssimas exceções, né? E a gente tem esse direito privado, né? É uma relação que pode ocorrer até entre o Estado e o particular, mas não é a regra. Normalmente é uma relação entre particulares, né? É uma relação que prevalece muitas vezes do direito civil, entre as duas partes, né? E aí a gente tem o princípio da igualdade, né? Que é as relações que ocorrem de maneira horizontal, trazendo uma igualdade entre as partes em regra, né? Não podendo opor força uma à outra. Veja que as partes do direito civil, elas têm a capacidade de compor quais serão as regras para determinado acordo, para determinada atividade que vai ocorrer entre elas, né? Para prestação de serviço, forma de pagamento. O Estado, ele tem essa capacidade de opor muitas vezes as regras que serão utilizadas, né? Muitas vezes algumas partes das regras, e entre o Estado e o particular, se o particular quiser compor, né, um contrato com o Estado ele tem a capacidade de determinar diversas cláusulas, né? Que vão muitas vezes favorecer o Estado, né? Trazer uma maior proteção ao Estado. E a gente tem o princípio da autonomia da vontade, onde as pessoas têm a liberdade de realizar quaisquer transações que lhe forem convenientes, salvo defesa em lei, salvo se for proibido em lei. Os particulares têm essa capacidade de fazer basicamente o que for, que lhes for conveniente, salvo se for defesa em lei. Então a gente sempre fala, né? E é muito fácil a gente ver que os particulares eles podem ter a conveniência de realizar um contrato de doação. É um contrato que muitas vezes vai beneficiar uma parte em detrimento da outra, né? E o direito público não. O direito público, o Estado, ele não pode simplesmente dispor a bel prazer de determinado prédio, determinado bem para um particular de maneira irrestrita, né? Vamos à segunda parte, né? A função do direito administrativo. O direito administrativo, ele basicamente tem três grandes funções. A função legislativa, que a gente vê muitas vezes no direito constitucional, né? Essa atividade da função administrativa. A função executiva, que a gente vê bastante no direito administrativo. E a função jurisdicional ou
judicial, que a gente também vê por aqui, né? A função administrativa nada mais é que um conjunto harmônico de princípios e normas que regem a administração pública. Então, a administração pública, para ele ter a sua atividade realizada, ele tem um conjunto de normas e regras que ele deve seguir, né? Então a gente vê isso muitas vezes nas atividades que são realizadas, né? O Estado ele presta diversas atividades, e nessas atividades a gente pode ver esse conjunto de normas e princípios que são utilizados, né? Tem alguns serviços públicos, né? A gente vê alguns serviços públicos, eles não podem ser parados na completude, né? Você vê que um hospital ele não pode parar 100% da sua atividade, ou pelo menos não deveria. O poder de polícia, né? Que no caso a segurança também é outra atividade que o Estado presta à população, que deveria ter, não poderia ser parado, que tem algumas regras. Você vê que o poder de polícia tem a capacidade de fiscalizar, de impor algumas sanções de maneira coercitiva, né? Tem a capacidade, a atividade também prestada pelo Estado, é o fomento. Você vê que algumas atividades têm um fomento, a diminuição de taxas, para diminuição de tributos. Então, essas atividades que o Estado propõe para o particular, né? E até a intervenção. Determinada área, determinadas atividades, né? Onde o particular não está conseguindo suprir a necessidade do povo para o interesse público, a administração pública ele vai poder intervir, dispondo de determinada atividade, mesmo que seja custosa para o Estado e que não traga retorno. O Estado ele intervém para tentar suprir a necessidade do povo, né? E a gente vê as fontes do direito administrativo, de maneira rápida, quais são as fontes. E a gente tem duas grandes vertentes, as fontes principais e as fontes secundárias. Nas fontes principais, a gente sempre tem a lei. E o que é essa lei, né? A lei seria toda a norma constitucional, ou seja, a lei ordinária, lei complementar, lei delegada, resolução normativa e medida provisória. Tudo isso para o direito administrativo é fonte primária e é tipo de lei, né? A gente tem as analogias, né? A gente tem um costume, que é aqui onde o candidato geralmente erra bastante, não entender, achando que os costumes não são fontes principais do direito administrativo. E o que seria o costume, né? Seria a prática reiterada de determinado ato com a convicção de sua obrigatoriedade jurídica, né? Então, determinadas atividades se tornam obrigatórias pelo ato repetitivo e pela convicção de sua obrigatoriedade jurídica, né? E os princípios gerados do direito administrativo. Então, o direito administrativo vai sempre olhar para os princípios gerais, não só os princípios do direito administrativo, mas de outros ramos do direito. E temos as fontes secundárias, que são os decretos, são a resolução administrativa, que está repetido, e as introduções normativas. Tudo isso não são fontes primárias, são fontes secundárias do direito administrativo, né? O direito administrativo vai usufruir das fontes primárias e secundárias dentro dos seus limites, né? A doutrina e a jurisprudência são consideradas fontes indiretas ou imediatas, né? Não são fontes principais, né? Não são fontes nem principais nem secundárias, mas são consideradas fontes indiretas ou mediadas do direito administrativo. Então, o direito administrativo vai olhar para elas como fontes indiretas, né? Agora a gente vai falar rapidamente dos princípios, quais são os princípios, onde eles estão, né? Os princípios do direito administrativo. Principalmente a gente vai encontrar esses princípios no artigo 37 da Constituição Federal, que muita gente conhece como LIMP, né? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios basilares do direito administrativo, né? É a legalidade. O que seria o princípio da legalidade? O princípio da legalidade ele tem mais de uma vertente, seja para o particular ou para o privado, ou seja para o particular ou para o público, né? Ele se encontra no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, né? Quais seria, né, o princípio da legalidade e a vertente? O particular pode fazer tudo desde que não seja proibido em lei. Então ele tem uma maior liberdade na atuação. E já para o público, não. O público ele deveria atuar dentro das suas atribuições, né? Dentro daquilo que lhe foi imposto. A gente tem essa vertente negativa, que é a limitação da atuação do administrador. O administrador ele é limitado a fazer dentro daquilo das suas atribuições, dentro daquele limite que foi imposto a ele. E a vertente positiva, que é a atuação mediante mandamento legal. Ele pode fazer tudo que está na lei. Muitas vezes, ou algumas das vezes, dependendo do cargo, o administrador, o servidor, ele tem a capacidade de fazer sua escolha, né? Porque ele tem a capacidade, mediante conveniência e oportunidade, de fazer uma escolha, mas a escolha está dentro de um limite. É como se fosse um quadrado, uma moldura, e dentro desse quadrado tivesse a opção A e a opção B. O servidor ele tem a capacidade de fazer essa escolha. Ele pode escolher entre o A e o B, mas ele não pode ultrapassar o limite. Ele não pode escolher uma opção C, que não esteja dentro desse limite. Já o particular não. O particular tem essa capacidade de fazer tudo o que está por fora, menos o que a lei impede. Então a legalidade tem essa busca pela finalidade pública, né?
seria essa finalidade pública? Não praticar um ato imoral, não praticar um ato ilegal e buscar pela finalidade pública, buscar pela primazia de uma finalidade pública que seja a beneficiar a maioria, né? A gente vem a impessoalidade, falar sobre a impessoalidade agora, né? A gente encontra no artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal, e basicamente a gente tem como a função de tratar de forma equânime e com isonomia a população. Então a gente não vai beneficiar pessoa A ou pessoa B, seja pela sua capacidade contributiva, seja pela sua capacidade aquisitiva, seja pela atividade que ela exerce. A gente vai tentar tratar todos de maneira igual, né? A gente tem essa busca pelo interesse público, então a gente não vai. E quando a gente fala a gente, é um Estado, né? O Estado, ele vai buscar pelo interesse público, qual seja buscar pela coletividade, para fazer o bem à coletividade sem fazer a primazia de uma pessoa, sem primar por uma pessoa em específico, né? E a imputação do ato administrativo, a gente também não vai imputar o ato administrativo a determinada pessoa. Então, não foi determinada pessoa que fez, não foi determinado prefeito, não determinado governador, e sim foi o cargo que fez, o cargo realizou determinada atividade, né? Então, a gente vê muito quando um determinado prefeito tenta imputar tal obra a ele. Não foi o cargo, não foi a pessoa do prefeito, foi o cargo que ele exerce. Então, foi o prefeito da prefeitura de tal local que desenvolveu tal atividade. A gente passa para a moralidade. Falar rapidamente a moralidade. Moralidade nada mais é que atuação com ética. O Estado ele tem que primar pela ética. O Estado ele tem que dar o exemplo. Ele tem que realizar determinada atividade com ética, com disciplina, para poder dar uma prestação até de credibilidade para o particular. A gente tem a súmula vinculante 23, que é muito importante ver. E se você aí quer um pouco se aprofundar um pouco mais, não é obrigatório para a OAB, muitas vezes. Pode cair de maneira peculiar, uma vez ou outra, se eles apertarem a mão em determinada atividade, na prova da OAB, mas geralmente ele não cai. Mas é importante, veja a súmula 23, né? Que fala basicamente sobre colocar o cônjuge em determinado cargo público, né? E que seria seria um ultraje, no caso, à administração pública, porque você estaria infringindo diversos dos princípios, né? E a gente vê hoje acontecendo muito de determinado, como eu posso dizer, determinado pessoa do ente executivo, seja lá um ministro, seja lá uma pessoa de alto escalão, colocando seu cônjuge, sua esposa, seu marido em determinado grau de atividade que ele não teria competência para realizar. Isso daqui não se alcança aos servidores administrativos que alcançaram o cargo mediante concurso, porque o concurso ele foi de maneira igual para todos e aí alçou o cargo quem conseguiu realizar o melhor resultado, né? A gente tem o princípio da publicidade, é um princípio muito importante, que basicamente todo ato do Estado ele tem que ser público, né? E tem que ter transparência, seja lá os gastos, seja lá as atividades que vão ser realizadas. Então, a transparência e a clareza é o objetivo dos atos, né? Os atos têm que ter esse objetivo de trazer transparência e clareza, né? A gente encontra no artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal e no 33 da Constituição Federal. Em ambos a gente tem essa busca pela transparência e pela clareza, né? Ali existem algumas hipóteses, né, de restrições de informações. Algumas informações vão ter para a segurança nacional essa restrição nas informações que a gente encontra no artigo 23 da Lei 12.527 de 2011 e no artigo 24. Então, algumas informações podem ser restritas pelo chefe do Poder Executivo. Então, a gente vê muito, isso daqui está muito em alta atualmente, porque ambos os chefes do Poder Executivo, seja o atual, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, neste momento, seja o anterior, que foi o presidente Jair Messias Bolsonaro, eles tinham essa capacidade de colocar algumas informações de maneira restrita, né, restrita ao público. E isso está muito em evidência neste momento. E a gente vai falar sobre o último princípio, né? Que é o princípio da eficiência. Qual seja a busca pelo melhor resultado. O Estado ele tem que buscar o melhor resultado. Menos custos, maior eficiência, maior resultado com o menor custo possível. Então, a gente tem que fazer o controle de gastos e aplicações. Não pode o Estado, que para muitos, e até vou dizer que para mim também, o Estado ele não gera nada, mas ele consome o que é gerado da riqueza pelo particular. Então, o Estado tem que ter esse controle de gastos e aplicações de recursos, que está no artigo 70 da Constituição Federal. Então, ele tem que fazer o quê? Diminuir os gastos e despesas, né? Busca pela aproximação da eficiência da iniciativa privada, ou seja, a iniciativa privada busca basicamente o quê? Que o menor gasto possível com o maior retorno possível. Então, o Estado atualmente tem que buscar esse tipo de atividade, né? O menor gasto possível e o maior resultado. A gente repetiu aqui, mas é a mesma coisa. E a melhor e mais adequada solução.
O Estado ele não pode buscar a solução que seja mais ociosa, mais demorada, mais custosa. Ele tem que buscar uma solução que seja mais adequada, mais rápido e que tenha o maior resultado possível. A gente vai ficar por aqui. Espero que você tenha repassado aqui o mais importante até este momento. Eu gosto de lembrar que o importante depois disso é fazer questões. E eu aconselho fazer 20 questões. 20 questões. Então, se você tiver com tempo restrito, faça um tempo restrito, faça 20 questões, tendo 10 de princípios e outras 10 baseando no que a gente falou antigamente, no regime jurídico, outras 5 no regime jurídico e outras 5 na fonte de direito administrativo, sempre baseando na fórmula da OAB, né? E se você tiver tempo, aí você vai fazer 30 questões, ou 40, que seria melhor, né? 20 de princípios, 10 de direito de fonte do direito administrativo e 10 de função administrativa e regime jurídico administrativo. Tente fazer um número máximo de questões para poder chegar ao melhor resultado possível, porque nas questões que você vai ver como é cobrado e quais são os erros e os pontos mais importantes que a banca vai pedir para você. Até a próxima, a gente vai continuar.